E aí galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui para falar sobre gestão democrática da cidade, isso mesmo, mais uma videoaula de Sociologia das atividades curriculares complementares. E dessa vez a gente vai tratar dessa temática, gestão democrática da cidade. E aí, primeiramente, a gente tem que saber o que significa isso, né? O que a gente está querendo dizer quando a gente fala de gestão democrática da cidade. A gestão democrática da cidade pode ser conceituada como um instrumento urbanístico capaz de tornar viável, capaz de viabilizar a participação da população e de associações representativas dos mais diversos setores da comunidade, na elaboração, realização e também no monitoramento de programas, planos e projetos que tratem da expansão do espaço urbano. Vamos resumir? Então, toda vez que a gente pensar numa gestão democrática da cidade, a gente vai pensar em formas, em alternativas de fazer com que as pessoas da comunidade possam participar das decisões daquilo que vai ser feito naquela comunidade. Tanto da decisão, quanto da realização, quanto do monitoramento dos projetos que vão ser ali desenvolvidos, ok? Então, sempre que a gente lembrar de gestão democrática, a gente precisa lembrar de participação. Essa também é uma forma de participar politicamente das coisas, tá? Então, assim, quando a gente fala de participação política, não é só votar, não. Não é só eleição. Mas participar, por exemplo, do planejamento de uma execução, de uma obra importante da prefeitura na tua comunidade, de acompanhar as reuniões, de participar das assembleias, é importante também. É uma forma de você participar politicamente, de exercer a sua cidadania. Lembre-se disso. A forma democrática de participação leva em conta a multiplicidade de interesses inseridos no espaço urbano. E aqui a gente tem uma fotografia, que é uma fotografia de muitos livros de sociologia, de geografia e de história do Brasil. Essa cena aqui, né, esse frame, né, essa imagem, ela é um retrato do Brasil em dois sentidos. É porque é um retrato mesmo, uma fotografia, mas ela também simboliza a diversidade, a diferença de condições socioeconômicas que existem no país. Aqui é uma foto de um condomínio que fica no final do bairro Morumbi, que é um bairro importante da Zona Sul de São Paulo, e que faz limite com o começo de uma das principais e maiores favelas do Brasil, que é a favela de Heliópolis. Então você tem aqui, ó, um retrato de dois Brasis, de duas realidades diferentes, né? E também demandas diferentes nessas duas realidades. Então aquilo, por exemplo, que esse bairro precisa, é bem diferente do que esse aqui precisa. Até por ter uma estrutura muito mais, digamos, completa, né, em termos de bairro, de moradia, de vida digna, do que tem, por exemplo, a comunidade ao lado. Então é exatamente por isso que é necessário o interesse e a participação das pessoas, para que aqui desse lado, principalmente, tenham aparelhos e serviços públicos que garantam uma vida mais digna para essas pessoas. Aqui, por exemplo, nessa época não tinha nem asfalto. Hoje em dia já tem, na favela de Heliópolis. Então aqui, por exemplo, já não tinha, né? Então já é uma conquista da comunidade, da importância de estar inserido, de participar, de se interessar, de pesquisar, né, sobre isso também, de exercer de fato a sua cidadania. O Estatuto da Cidade, que é uma lei, a Lei 10.257 de 2001, estabelece a gestão democrática da cidade como diretriz geral da política urbana. Essa lei foi aprovada ainda no segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, né, em 2001. E ela já estabelece legalmente, na forma da lei, a gestão democrática da cidade como uma diretriz. O que é uma diretriz? É um direcionamento. Existe um direcionamento geral da política urbana no Brasil. E isso passa pela gestão democrática da cidade, por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos
de Desenvolvimento Urbano. Está lá no artigo 2º, no parágrafo 2 da Lei 10.257 de 2001. Atenção para esses verbos aqui, ó, para essas etapas, melhor dizendo. Participar da formulação, da execução e do acompanhamento dos projetos. Então, assim que se faz o que se chama de gestão participativa ou gestão democrática, é inserindo a comunidade, é inserindo as pessoas que moram naquela região a também se interarem, participarem, influenciarem de alguma forma naquilo que está sendo realizado no bairro, né, na cidade, no município, na região. O capítulo 4 do Estatuto das Cidades é especialmente dedicado à gestão democrática da cidade, que prevê a instituição de órgãos colegiados de política urbana. Esse órgão colegiado ele vai reunir pessoas ali que representam interesses diferentes. O interesse da comunidade, o interesse, né, da associação de moradores e tal. Debates, audiências e consultas públicas, isso é muito importante de acontecer. Sempre que existe um projeto de grande porte, principalmente, que vai afetar de alguma maneira a dinâmica daquela região, daquele bairro, é necessário que se faça isso, né? Debates, audiências públicas, consultas, conferências sobre assuntos de interesse urbano também, iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Então está tudo isso lá escrito no artigo 43 desse capítulo 4 do Estatuto da Cidade, da Lei 10.257. Inclusive, quando tiver um tempo livre aí, é bom tu dar uma pesquisada. Dá uma pesquisada aí no Google, Lei 10.257 de 2001. Ou então procura assim, ó, Estatuto da Cidade, que vai ter exatamente o que eu estou te dizendo aqui, só que de uma maneira mais completa, né? A gente está fazendo aqui um resumão, a gente está fazendo um apanhado daquilo que é mais importante para transmitir aqui na aula, na videoaula. Mas seria interessante que você desse uma lida, até para você também ter consciência, ter conhecimento do que é essa lei, do que esse estatuto versa, né? Do que ele está dizendo. A finalidade desse instrumento legal, que é o Estatuto da Cidade, é unir o Estado e a população. Então existe a representação da política oficial com a representação da comunidade, da população, da cidade, do bairro, quanto a política urbanística. Então, tanto a prefeitura, o Estado, o governo, junto também com os moradores, com os representantes da comunidade, eles devem planejar, produzir, governar a cidade de forma participativa, que é isso que significa a gestão democrática da cidade, e buscar a justiça social para a comunidade local, exatamente para que cenas como aquela que a gente viu, elas não sejam mais tão comuns, né? A comunidade precisa ser ouvida, as pessoas precisam ter os seus direitos básicos atendidos. Então, nada melhor do que elas também estarem fazendo parte do processo da gestão democrática da cidade, né? Da participação nos projetos, da elaboração de planos, né? Para a melhoria ali da sua qualidade de vida. A política urbana representa uma política espacial, isso é importante, tá? A política urbana é uma política espacial. Não é espacial de espaço sideral, de Via Láctea. É espacial no sentido de espaço geográfico e também espaço social. Então, quando a gente fala de política urbana, ela é uma política do espaço vivido, das relações que ali também ocorrem, do cotidiano, do dia a dia das pessoas. Ou seja, deverá estabelecer uma relação com as políticas de transporte, de energia, de saneamento básico, agrárias, sobretudo se for zona rural. Então existe uma série de políticas que estão no entorno da política urbana. Ela não é uma política isolada. Então de nada adianta, por exemplo, você pegar um bairro da periferia e melhorar a estrutura daquele bairro se o acesso para esse bairro, ele é um acesso que vai continuar sendo ruim. De nada adianta você ter aparelhos públicos que atendam ali necessidades da população, mas que não tenha saneamento básico, que não tenha água potável chegando na casa das pessoas, que não tenha energia elétrica, entendeu?
Então a política urbana, como política espacial, ela é uma política múltipla, porque ela vai reunir uma série de outras políticas públicas para que aquele espaço seja um espaço de vida mais digna, que as pessoas que ali habitam, naquela região, naquele bairro, naquela cidade, tenham mais qualidade de vida e que tenham o básico, pelo menos, dos seus direitos assegurados e garantidos, certo? Então lembra, toda política urbana, ela necessariamente representa uma política espacial, uma política do espaço geográfico, social, e isso tem que vir acompanhado também de uma política de transporte, de energia, de saneamento básico, de tudo aquilo que forma o entorno daquela cidade, daquele bairro, daquela região. Tal relação entre essas políticas públicas diferentes irá determinar o pleno desenvolvimento. O que significa a palavra pleno? Completo. Não é só o desenvolvimento parcial. Não é só isso que interessa, mas interessa a inteireza, a completude, a plenitude, né, desse processo de desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Então lembra que a cidade ela tem funções que devem atender as pessoas que habitam ali, aos seus cidadãos. Então o cumprimento dessas funções essenciais, de ter um transporte público de qualidade, por exemplo, ela é fundamental para todo mundo que habita na cidade, certo? Então o desenvolvimento dessa área urbana, o desenvolvimento desse espaço, ele também passa pelo êxito na implantação dessas políticas públicas, que são, portanto, fundamentais, essenciais para garantir às pessoas os seus direitos básicos, que garanta o exercício da cidadania como ele deve ser, de forma plena. É fundamental para uma cidade desenvolvida e complexa que ocorra a implementação de diretrizes gerais, ou seja, de direcionamentos sobre a ocupação do território, bem como a elaboração de planos, de programas, de projetos, através de um amplo debate envolvendo os setores interessados da sociedade civil. E esses setores interessados, ele tem que ser, inclusive, cada cidadão, cada pessoa que habita esse espaço. Ela tem que ter interesse em saber o que vai ser executado ali, o projeto que tem para aquela região, a reforma daquela praça, né? A manutenção daquele serviço público que foi feito pela prefeitura, ou pelo governo. Então tudo isso é importante. Por isso que a conscientização é o primeiro passo para a efetivação da cidadania. Por isso que o conhecimento é algo inegociável. Então essa oportunidade que tu está tendo como estudante do ensino médio, né, da rede pública do Maranhão, de você ter acesso a essas videoaulas da plataforma Gonçalves Dias, de você ter acesso a materiais de informação, a materiais didáticos, use isso a seu favor. Porque fazendo isso, você vai estar usando também a favor da sua comunidade, do seu bairro, da sua cidade, da sociedade em geral. Então muita gente às vezes não participa disso por falta de conhecimento. Né? Para ver como o conhecimento é algo importante, que pode impactar diretamente e decisivamente na tua qualidade de vida, da tua família, das pessoas que moram próximas de ti, certo? E como é que isso pode ser cobrado numa prova de vestibular? Como é que a gestão democrática da cidade, como é que esses assuntos que eu falei para ti, eles podem vir, por exemplo, no Enem, numa prova da UEMA, numa prova da escola. Eu peguei uma questão do Enem, para a gente ver como é que isso pode acontecer, tá? Nessa questão diz o seguinte, acompanha aqui comigo. A participação social, que é muito importante, fundamental, no planejamento e na gestão urbanos, ganhou impulso a partir do Estatuto da Cidade, que é a lei número 10.257 de 2001. A gente acabou de falar ainda há pouco sobre essa lei, né? Chamada de Estatuto da Cidade. Então lembra, sempre que você olhar esse número de lei, 10.257 de 2001, é o Estatuto da Cidade. São as diretrizes que versam sobre a gestão da cidade e que prevê a participação efetiva, a participação democrática dos moradores, dos cidadãos
nesse planejamento, nessa execução dos projetos para beneficiar esse espaço, essa área que é a área da cidade, que estabeleceu condições para a elaboração de planos diretores participativos, instrumentos esses indutores da expansão urbana e do ordenamento territorial, que a princípio devem buscar representar os interesses dos diversos segmentos da sociedade. Então é importante a participação, a conscientização para que os interesses da sociedade e de seus diversos segmentos sejam contemplados por esses projetos, por esses planos, que fazem parte da gestão da cidade. No entanto, é notório o limite à representação dos interesses das camadas sociais menos favorecidas nesse processo. E aí por que isso acontece? Porque geralmente essas camadas, essas pessoas, elas não têm tanto acesso ao conhecimento. Então elas nem sabem que isso é um direito delas. Por isso que eu te falei ainda há pouco, o conhecimento é uma arma fundamental para a gente ter uma vida melhor no futuro, para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Porque às vezes é a falta de conhecimento que faz com que as pessoas não corram atrás do direito que elas têm. Por isso que, como diz o texto, muitas vezes são as camadas mais pobres, menos favorecidas, que ficam afastadas desse processo. Mas elas têm direito. Elas deveriam estar lá. Isso é garantido por lei, né? Este rumo deve ser corrigido, ou seja, isso aí não pode continuar assim. As pessoas precisam saber que é direito delas participar do planejamento, da execução, do monitoramento dos projetos da sua cidade. E deve-se continuar buscando mecanismos de inclusão, isso é importante, tá? Dos interesses de toda a sociedade. Então, por isso que eu te falei que é importante o conhecimento das leis, é importante a conscientização, a participação política, a mobilização também, tá, dos cidadãos. Então, isso parte primeiramente de conhecer os seus direitos. Então, a pessoa conhecendo os direitos que ela tem mais possibilidade de fazer valer, de correr atrás, de fato, participar daquilo que ela tem direito, né? E aí, esse trecho ele é tirado do caderno Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamado de ODS, número 11, e tem a finalidade de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, certo? E aí a pergunta é a seguinte: qual medida promove a participação social descrita no texto? Então, de que forma, a partir de qual medida a gente pode mudar a realidade que o texto traz, das pessoas de camadas menos favorecidas não terem acesso a essa participação? A redução dos impostos municipais. Bom, seria uma coisa bacana de acontecer, mas infelizmente não é aquilo que responde corretamente à questão, tá? A questão não está falando sobre imposto, está falando sobre um direito de participar das decisões políticas, das pessoas terem conhecimento sobre a sua possibilidade de exercer a cidadania através dessa participação. Privatização de espaço público. No que isso aqui vai resolver? Não vai resolver, né? Da pessoa ter mais consciência dos seus direitos, vai privatizar espaço público e todo mundo vai ficar consciente. Não faz sentido. Adensamento das áreas de comércio também não tem nada a ver com o que a gente leu no texto. O texto está falando sobre gestão democrática da cidade e sobre grupos sociais que não participam disso por serem lá camadas menos favorecidas. Valorização dos condomínios fechados. Tu está falando de uma camada menos favorecida, tu vai falar de condomínio fechado? Geralmente quem mora em condomínio fechado tem um poder aquisitivo maior, né? Não é da classe menos favorecida, é no mínimo da classe média. Fortalecimento das associações de bairro. Aí sim. Porque quando você fortalece essa representatividade coletiva da associação de bairro, da associação de moradores, isso faz com que a informação chegue até as pessoas também, ou pelo menos deveria ser, né? Uma associação forte é uma associação que tem uma participação, tem uma relevância na comunidade e que as pessoas têm mais facilidade de terem acesso às informações e aquilo que garanta também a sua participação. Logo, pessoal, a alternativa que melhor responde é exatamente a letra E. É a única que responde corretamente ao que foi perguntado. Pessoal, espero que tenha sido boa e proveitosa essa videoaula.
Com essa questão, a gente encerra mais uma videoaula de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias. Não esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais, no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias. E também de se inscrever aí no canal do YouTube, deixar um like, um comentário dizendo o que você achou da aula de hoje. E aí a gente se vê então numa próxima oportunidade. Deixo um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!